Você está orando para Deus guardar os astros, para que você tenha horóscopo todo dia? Você está orando e pedindo em nome de Jesus para que a Amazônia seja preservada? Você anda assistindo muito, como é o nome da Marina Silva, hein? Você anda indo muito na Igreja Assembleia de Deus, escutando muito a Marina. Ecologicamente correto na fé não encaixa. Porque já temos por conceito formado o que Deus reservou, o que Ele criou, para ser destruído junto com os homens ímpios. E o que nós temos aqui da palavra, meus amados irmãos? Que nós não podemos nos desfazer dessa realidade, dessa verdade, daquilo que Deus projetou para as nossas vidas e para a nossa consciência. Então temos que anunciar. Então temos que falar destas coisas abertamente. Temos que sermos didáticos, sistemáticos no que diz respeito a essa profecia. Até dentro da igreja está tendo dificuldade para falar uma coisa dessa. Até dentro da igreja está se privando da liberdade de se falar de consumações, dos fins de tempos, da minimização, da destruição projetada e prometida para o mundo e para o homem ímpio, que dá sentido à palavra da salvação e da vida eterna também, mas eles não estão querendo escutar, eles não estão querendo pregar, eles não estão querendo tratar dessas coisas. Por quê? Porque todo discurso baseado numa perspectiva humana sempre tem um idealismo e sempre tem um interesse por detrás. No caso do meu e dessa igreja, nós não temos interesse nenhum aqui nesta noite, a não ser te trazer para Cristo, abrir os teus olhos e fazer com que você enxergue com os olhos da fé e não com os olhos da carne. Porque se você olhar pelos olhos da fé, você vai ver que está muito próximo esse dia. O dia que essa terra há de cambalear como se cambaleia uma embriagada. Está muito perto e muito dia de ser tirado da visão humana os elementos dessa terra, os elementos da sua vaidade, os elementos que a sustenta nesta fantasia, esse cenário que a qualquer momento Deus vai desmontar diante dos homens. Jesus, quando disse isso, ele fala: naqueles dias haverá um lamento, uma dor, uma aflição tal como nunca houve desde a criação do mundo. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que vão acontecer nessa terra. Se Jesus falou isso, por que você está falando ao contrário? Se Jesus falou isso, por que você está falando ao contrário? Ao invés de mandar pregador para pregar o evangelho em Jerusalém, estão mandando pacificador e plantador de arvorezinha verde. São todos uns politiqueiros, um bando de safado. São tudo bandido com a Bíblia debaixo do braço. Se você entrar em qualquer igreja hoje, eu te desafio, pega a tua Bíblia, vai lá e vamos ver se você vai ouvir essa pregação lá. Vamos ver se eles vão tratar das coisas futuras, que esta igreja também foi selada pelo Espírito Santo. Se fala mais do homem, da vida, do que da revelação profética. Se argumenta muito mais interesse humano do que tratamento espiritual. E para mim, cenáculo da fé, e para Jesus também, os teus olhos é o que conduz o teu corpo. E se eles forem maus, todo o teu corpo será trevas. É necessário que a visão espiritual nossa aqui nessa noite não esteja míope, distorcida, vesga. Um olho no peixe e outro no gato. Um olho em Cristo e outro no mundo. Ele vem, escuta essa pregação, passa por aquela porta e já começa a se gladiar. Se gladiar por causa do peru, se gladiar por causa da arvorezinha, se gladiar por causa do cartão com... como é que fala lá? Com crédito maior. Um cartão verde, rosa, vermelho,
poderoso. Ele já sai atormentado que nem o mundo está. Porque muitos têm a volta de Jesus como uma hipótese tardia, como disse Pedro. Nos dias de hoje eu diria pior, como ficciosa. Para eles nós somos tudo louco. Pode falar. Mas qual a base do teu planejamento? O Lula? A Dilma Rousseff? O Obama? O Fidel Castro? O Hugo Chávez? Vamos falar de política aqui? É na mão deles que você entregou tua vida e o teu futuro e o planejamento dessa terra? Eu não vou nem falar o que eles são. Eu tenho dó de você. Porque há muito tempo me foi dado a visão celestial. E por isso me tornei pregador dessa palavra. Porque estou convencido, não só por ela, mas como pelos sinais, de que o mundo já passou e o homem que está ali já era. E a esperança que fica, que prevalece, que se mantém, é o Cristo ressurreto, que disse: o céu e a terra hão de passar, mas esta palavra aqui não passará. Eu sempre, pastor Daniel Brito, para mim sair disso daqui, só um exemplo, irmão. O meu planejamento, pastor Daniel, esse ano é casar. Então pede para Deus um homem, para não aparecer na porta da tua casa aquela coisinha com chifrinhos. Pede para Deus, pede para Jesus um homem, um gênero masculino. Porque estão projetando hermafroditas. E eu gostaria de dizer para os amados irmãos, qual é a conversa lá dentro da tua casa? O que você fala com o filhinho, com a filhinha? Que vai descer um príncipe cantado? Lá em casa eu falo o seguinte: filho, ainda bem que a teoria da evolução não existe. Porque se ela existisse, eu diria o contrário. Ao invés do macaco ter se tornado homem, o homem passou a ser o macaco. É o contrário, acho que ele estava enganado. A teoria da evolução, ela se inverteu. O racional se tornou irracional. E homem virou animal. Planejamento meu, pastor Daniel, pastor, ter uma empresa, um business, um negócio lucrativo para a minha vida. Então se prepara. 10 vão ter que morrer para você conseguir o lugar privilegiado, econômico que você está pedindo aí. Mas Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Deus me colocou para ser o melhor e obter o maior nesse mundo. Mas na prática as coisas não estão acontecendo assim não. Só fica como cabeça quem prega isso. Mas quem escuta isso, toma cuidado, porque da cauda você pode virar outra coisa mais baixa do que isso. Analisa, veja bem, memoriza. Pedro disse: o Senhor virá. Essa é a expectativa da igreja aqui agora. O aguardo, a espera do Cristo ressurreto, que virá pela segunda vez com poder e glória. E eu queria que a igreja abrisse a palavra de Deus. Está com ela aberta aí, cenáculo? Então abre lá em Efésios capítulo 4, versículo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4. Que planejamento o Senhor deu a essa igreja? Que tem que se diferenciar e ser totalmente diferente do que o mundo representa hoje, sendo o homem ímpio e o mundo uma alienação de Deus, uma alienação de princípios de fé, uma alienação de tudo aquilo que corresponde a Cristo. E a igreja agora, pastor?
Qual o discurso dela? Qual o posicionamento dela? Qual a palavra dela? Qual a resposta dela para os dias atuais? Efésios capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: como há um só Espírito, como há um só corpo, também fomos chamados para uma só esperança da nossa vocação. Para uma só esperança de vocação. Vocação, dever a ser cumprido. Fomos chamados para uma só esperança, expectativa, objetivo, aguardo. O que você espera? É disso que nós estamos falando aqui. O que Deus quer que você espere é uma medida só para todos que têm fé em Jesus. Uma só esperança. Quando Pedro foi falar da esperança, ele disse o quê? O aparecimento de Jesus pela segunda vez no corpo glorificado. Essa é a esperança da igreja, daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Não se espera nada mais do homem, nada mais do mundo, porque Deus me tirou completamente do sonho da ilusão e me firmou numa rocha e num fundamento pelo qual me prepara, me edifica para um só objetivo futuro de esperança: o aparecimento de Jesus no céu. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança. E bem-aventurado o que é? Aquilo que é louvável, aquilo que é edificante. Tito 2,13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Testifica aí, cenáculo. Então, pastor, o senhor disse que para se obter expectativa, para se obter uma esperança, para se obter uma expectativa, a gente precisa de um elemento de avaliação. Para o homem, deveria ser os elementos que o supre, que o alimenta, o recurso que o faz viver para esse mundo. E para a igreja? O que Jesus deu de reflexão? De elemento de reflexão? Os sinais. Ele te deu os sinais. Quando estes sinais começarem a acontecer, e que sinais? Ele descreve, ele cita, ele relata cada um, seja no homem, seja no mundo, seja como for nessa vida. Ele anuncia, ele prepara a expectativa do mundo e do homem, para que a igreja não se engane, para que